A nossa mentoria Ninho das Águias é uma mentoria bíblica, então todo o nosso trabalho é bíblico. Nós vamos então falar de um assunto hoje que é muito importante para todas as pessoas que realizam alguma coisa. Você que é líder, você que é pastor, você que é um empreendedor, você que tem negócios, todo mundo que tem algo ou que faz alguma coisa muito importante, que está fazendo algo muito importante, com certeza é alvo de crítica. Então hoje nós vamos falar sobre críticos, tá? Quando você é o alvo dos críticos. Mas vamos então para a nossa meditação de hoje. Está no Salmo 31, versículo 11. Vamos ler apenas o versículo 11 desse salmo. O tema da nossa palavra de hoje é: quando você é o alvo dos críticos. E quem disse isso? O texto que nós lemos, que vamos ler, quem falou sobre isso foi Davi. Então vamos que vamos. Versículo 11, ele diz: ouço muitos cochicharem a meu respeito, e o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Olha, uma palavra forte, uma palavra tremenda aqui, né? Então, o rei Davi aqui, o salmista, disse que ele ficava ouvindo o que as pessoas cochichavam. Cochichar é falar, dizer coisas sobre nós, um falando no ouvido do outro, a respeito da gente, a respeito das nossas ações, das nossas atitudes. E ele diz: o que eles falavam gerava dentro de mim pavor. Eu ficava com medo disso, porque o que eu ouvia nesses cochichos que eu ouvia dessas pessoas era conspiração contra mim. Eles conspirando contra o trono, contra a coroa, enfim. E alguns eram mais ousados, eles iam até na tentativa de tirar a própria vida do salmista. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de ouvir alguém planejando, tramando para tirar a sua vida. Espero que você nunca ouça isso em nome de Jesus. Mas na época do rei Davi, era muito comum, né, as pessoas quererem o trono, porque o trono sempre foi objeto de desejo de alguém. Todo trono, toda coroa, toda posição de um rei, toda posição de poder, de autoridade, sempre é objeto de cobiça. Pessoas gananciosas, pessoas invejosas sempre vão querer aquilo que Deus nos deu. E nós estamos falando de Davi. Davi foi um rei que não vem de uma família real, né? de uma linhagem real. Ele simplesmente foi um escolhido de Deus. Deus o escolheu para que ele reinasse sobre Israel, e Deus lhe dá o trono, lhe dá a coroa. E Davi não pediu nada disso. Você nunca vai ver na Bíblia Davi pedindo coroa ou pedindo trono de Deus. Não, Deus simplesmente o escolhe porque conhecia o coração de Davi. Né? Muito bom isso. Quando Deus nos conhece, conhece o nosso caráter, conhece a nossa índole. Quando Deus conhece a nossa integridade, a nossa lealdade, quando Deus conhece o nosso coração. Acho que foi quem foi, meu Deus? Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando ele começa a falar sobre vários personagens bíblicos, quando ele estava sendo apedrejado, ele fala sobre Davi. Ele diz que Deus procurava na terra um homem segundo o seu coração e encontra Davi. Deus encontrou Davi. E
fez de Davi o rei que Deus gostaria de colocar na terra para governar seu povo, a nação de Israel. Então veja bem, Davi não pediu nada disso a Deus. Deus simplesmente se agradou de Davi e deu a Davi o reino, deu o trono. Mas, como eu disse para você, todo reino é cobiçado, é um objeto de cobiça. O reino de Davi foi tão cobiçado que o próprio filho de Davi, Absalão, cobiçou o reino, cobiçou a coroa. Porque poder enche os olhos das pessoas. A cobiça é atiçada na vida das pessoas quando as pessoas são invejosas e cobiçosas, elas percebem que os outros têm o que elas não têm. E porque elas não têm aquilo, elas então se levantam numa tentativa de querer para si aquilo que elas não têm. Talvez hoje Deus está me usando para dizer algo para você aqui muito importante. Talvez alguém esteja cobiçando o que Deus te deu. Mas eu tenho uma palavra muito boa para dizer para você. Da mesma forma que Deus preservou a vida de Davi e o manteve ileso, o manteve blindado de todas as conspirações, de todos os ataques, de todas as críticas, da mesma forma, Deus vai blindar você, vai proteger você, e o que Ele te deu legitimamente, ninguém vai tocar. É isso que é muito importante sabermos, que é maravilhoso dizer, que quando nós estamos guardados, protegidos por Deus, quando Deus nos dá algo, o próprio Deus que nos dá, se encarrega de preservar isso na nossa vida. Então vamos tomar essa palavra para nós. Então, Davi se torna esse objeto de ataque, de cobiça, de inveja, de quem não tinha o trono e de quem nem era escolhido por Deus, de pessoas que não tinham privilégio. Você vê que Deus renuncia, que Deus rejeita Saul, porque encontra Davi, a pessoa que lhe agradava. Agora, no Salmo 31, Davi, nesse versículo que lemos, no versículo 11, Davi deixa bem claro uma coisa. Ele diz: ouço muitos cochicharem a meu respeito. Ele ouvia os cochichos, as pessoas balbuciando, conversando um com o outro, um falando no ouvido do outro, conspirando, né? Como vamos trair, como vamos matar Davi, como vamos eliminar esse cara, como vamos tirar ele da posição que ele está, do trono, como vamos tirar a coroa da cabeça dele, como vamos eliminá-lo. Ele ouvia isso. Talvez Davi ficava ouvindo, né, as pessoas cochicharem atrás das portas, nas paredes, nos cantos, nos quartos. E gente dele, gente que estava perto, gente que estava junto. Isso que é mais cruel, né? Quando você tem conspiradores que estão dentro do seu palácio, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, que estão perto de você, talvez gente até que você tenha confiado, ou gente que você tenha estendido a mão, gente que você tenha dado a ele a oportunidade que outros não deram. E eles agem dessa forma contra você. Você já ouviu, então, algo ruim a seu respeito? Você já chegou num lugar e ouviu as pessoas que estavam cochichando sobre você, falando sobre você? Às vezes, isso acontece no ministério, às vezes acontece na igreja. Alguém que começa a despontar, começa a crescer, Deus começa a usar a vida, a pessoa começa a caminhar, Deus começa a derramar unção, graça, Deus eleva a pessoa. Aí,
Você chega no lugar e as pessoas começam a olhar para você assim, começam falando uma coisa aqui, outra ali, cochichando uma com a outra. Você sabe que é contra você. Você sabe que estão falando ao seu respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem fala sobre você e não fala de você, para você, é porque essa pessoa respeita você. É porque essa pessoa teme você. É porque essa pessoa, de alguma forma, ela tem uma timidez em relação a você. Mas não é para você também maltratar ninguém. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. O que importa é que você tem convicção do que você está fazendo, do que você foi chamado para fazer. Se estão falando algo sobre você, mesmo que seja mal, seja ruim, relaxa. Se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, se você está na posição que Deus colocou você, então fica frio. Deixa Deus ser o teu juiz e o juiz entre você e tal pessoa, certo? Você já sentiu que existe conspiração contra você, contra o teu chamado, contra o teu trabalho, contra o teu ministério? Alguém está realizando algum tipo de conspiração contra você? Você já percebeu que estão tentando tirar você de cena, puxar o teu tapete? Você já percebeu que alguém está jogando para tentar, de alguma maneira, tirar você de circulação? Já viu alguém tentando puxar o seu tapete? Alguém tentando tirar a oportunidade que te foi dada, que Deus te deu? Pois é, tem muito isso. O mundo está cheio disso. Às vezes você está no trabalho, numa empresa, eu já conversei com várias pessoas assim, e dizem, poxa, tem um fulano lá no meu trabalho, tem um colega meu que está querendo minha posição, tem um colega meu que só dá relatório negativo para o chefe a meu respeito. Pessoas que sempre querem ver o seu mal. Então, tem gente vivendo essa situação agora, talvez seja o teu caso. E como eu disse, isso acontece muitas vezes até no próprio ministério, até na própria igreja. Tem gente puxando tapete. Gente, certamente, não com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não gera fruto de competição no coração de ninguém. Eu nunca li na Bíblia, pelo menos lá em Gálatas 5, que fala sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que são várias formas de manifestação desse fruto. Eu nunca li nenhum deles que diz que alguém precisa competir. Há um fruto do Espírito que nos ensina a invejar. Isso é fruto da carne, não do Espírito. Então, se tem alguém tentando agir dessa forma contra você, entenda, acredite, não é o Espírito Santo de Deus que está usando a vida dessa pessoa. Então fique em paz, porque se sobre você repousa o Espírito Santo de Deus, Deus se encarrega de resolver essa questão com aquela pessoa que está, de alguma maneira, tentando tirar você de cena, tirar você da jogada, tá? Então fique em paz o teu coração. Apenas mantenha-se na oração. E também nem peça, tá? Eu vejo de vez em quando as pessoas ensinando esse tipo de oração. Olha, ora que Deus vai trazer juízo, vai fazer justiça. Não ore por isso, não. Até porque Deus, a Bíblia diz que o trono de Deus é feito de justiça. A base do trono do Senhor está lá no Salmo 89, viu? O Salmo 89 diz que a base do trono do Senhor é justiça e equidade, juízo. Então, quando você pede para Deus fazer justiça ao seu favor, você pode acreditar no que eu vou dizer para você. Deus vai começar a puxar a tua própria ficha.
antes de julgar o teu inimigo, antes de fazer justiça na vida do teu inimigo por você, Deus puxa a sua ficha para ver se realmente você é justo e merecedor de toda essa justiça. Não se esqueça que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Ele julga, mas ele também executa o juízo. Então vamos relaxar aí, porque tem muita gente que sem entendimento fica ensinando essas coisas ou fazendo esse tipo de coisa. Então, fique em paz. Davi, no texto que lemos acima, ele está revelando exatamente o que passa comigo e com você. Agora, quando nós fazemos um paralelo da vida de Davi com a sua vida e com a vida de outros personagens da Bíblia, nós vamos encontrar outros que também tiveram posições importantes da parte de Deus, que foram ungidos por Deus e colocados numa certa posição de autoridade, de comando, de liderança, passaram pelas mesmas coisas. Davi está revelando aqui, no texto que lemos, o que José, você conhece a história de José, por exemplo, o governador do Egito, não é isso? José viveu isso. E a Bíblia diz que ele viveu isso dentro da própria casa, da própria família. Os próprios irmãos, os irmãos de José, conspiraram contra ele, cochicharam contra ele, maldaram contra ele, forjaram situações, armaram cilada, conspiraram. Os próprios irmãos de José o venderam. Então, todas as vezes que Deus unge alguém, abençoa alguém, escolhe alguém para realizar alguma coisa nessa vida, você pode acreditar que pessoas invejosas, conspiradoras, vão sempre se levantar numa tentativa de paralisar, de impedir que a coisa flua, que a coisa aconteça. E eu preciso falar isso aqui para você. Nós estamos aqui numa mentoria bíblica e eu preciso ser muito objetivo com você. Quem mais teve essa experiência? Daniel, né? Você vê que Daniel e seus amigos vivenciaram essas experiências negativas. Eram pessoas de Deus. Deus os havia escolhido. Mesmo que eles estivessem na Babilônia, por exemplo, em um reino que não era de Deus ali, para eles, não era sua terra, mas Deus tinha plano com a vida de Daniel e plano para a vida dos seus amigos, no governo, na liderança e na influência de Babilônia. Mas os amigos de Daniel, os companheiros de trabalho de Daniel, outros sábios que haviam na Babilônia, eles conspiraram, você conhece a história, tanto que tentaram matar Daniel, né? Induzindo o rei a jogá-lo numa cova de leões, com leões, para que ele fosse devorado, mas Deus o guardou. Então preste atenção, todo mundo que tem um chamado de Deus, todo mundo que carrega consigo a marca de Cristo, que carrega no seu coração a unção do Senhor, que carrega sobre a sua cabeça a unção, a legitimidade de Deus na sua vida, essa pessoa vai ter esse tipo de oposição. É importante nós entendermos isso. E se você é uma pessoa espiritual, de oração, busca a Deus, é um pastor, é um líder, tem consagrado sua vida, jejua, ora, anda em integridade, está sempre vivendo integramente com Deus, você é íntegro nas suas ações diante do Senhor, tem uma fé temente a Deus, saiba que quem não é ou que não faz as mesmas coisas que você,
que não vive numa santidade igual a você, que não tem as mesmas práticas igual a você, mas que está no mesmo lugar que você, essas pessoas vão se incomodar com o tipo de vida que você tem. Sabe por quê? Porque quando você consagra a sua vida para Deus, quando você se doa para Deus, quando você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, vive em integridade para Deus, Deus se manifesta em você. Deus age através de você. Deus se move através de você. Deus opera através de você. E isso incomoda pessoas vazias, que não têm essa mesma atenção da parte de Deus. Então, tome muito cuidado com isso. Você não é diferente de Davi, você não é diferente de José, e você não é diferente de Daniel e nem de seus amigos, e de outros. Poderia falar aqui de outros personagens da Bíblia, mas não é esse o nosso assunto. Mas é importante você entender. Parece até um estigma sobre a vida de todos os ungidos de Deus. Sabe? Todos aqueles que Deus escolheu ou tem escolhido. Parece até que essas pessoas carregam um estigma para atrair, para ter ou suscitar esse tipo de pessoas, esse tipo de comportamento, de conspiradores, de críticos, né? Todo crítico, normalmente todo crítico, ele só critica alguém que está fazendo alguma coisa. E normalmente os críticos não fazem as mesmas coisas que aqueles a quem eles estão criticando estão fazendo. Você já percebeu isso? E eu tenho até um ponto de vista muito pessoal sobre isso. Eu acredito que todo mundo tem direito de criticar, mas eu acredito o seguinte, eu defendo a tese da seguinte forma: se eu me torno um crítico do seu ministério, da sua vida, do que você está fazendo, no mínimo eu deveria fazer o que você está fazendo e melhor do que você está fazendo, para poder eu ter autoridade para criticar o que você está fazendo. Porque não tem sentido eu criticar algo que eu nem sei fazer, não estou fazendo e estou longe de aprender a fazer, entende? É o que acontece com as pessoas. Então, toda pessoa que tem sonhos, como José, que tem sabedoria e inteligência, como Daniel, todas as pessoas que ganhou um trono, um reino sem pedir, que tem uma coroa legítima dada pelo próprio Deus, que agrada o coração de Deus, como Davi, e outros, todas as pessoas que decidem andar pelas mesmas trilhas, pela mesma rota que essas pessoas, certamente terão esse tipo de conspiradores, de gente se levantando. Então, querido, fica muito ligado nisso. Uma coisa que você tem que entender sobre o que lemos, que enquanto a sua vida estiver no modo inativo, enquanto a sua vida estiver no modo disfuncional, ninguém vai lembrar de você. Ninguém lembra que você existe. E ninguém se importa se você existe ou não. Viu? Mas quando você ativa a sua vida, quando você troca do modo disfuncional, do modo inativo, para o modo funcional, quando você ativa para o modo operante, para o modo que funciona, que cria, que faz alguma coisa, provavelmente você vai viver as mesmas experiências que as pessoas a quem eu já mencionei aqui na Bíblia tiveram. Você vai virar o alvo, sabe? Quando o alvo é você, quando você é o alvo deles, dos críticos, dos disfuncionais, dos conspiradores. Então, quando você ativar a sua vida de operação, de realização, de sonhar, de realizar, de agir, de investir, você vai ativar também
os seus fofoqueiros, sabe? Alguém vai começar a fofocar, criticar sobre a sua vida. Você vai virar o alvo da fofoca, você vai virar a fofoca, o assunto na boca das pessoas que não estão fazendo nada. Sabe por quê? Porque você está incomodando. Porque quando fazemos algo, nós começamos a incomodar. O sucesso que você conquista, que você constrói através da sua fé, da sua vida com Deus, do seu comprometimento com Deus, o sucesso que você constrói através do seu esforço, do seu trabalho, o sucesso que você constrói através do teu comprometimento com Deus, da tua vida com Deus, tudo que você faz vai incomodar os outros. Sucesso incomoda quem não tem sucesso. Bênção incomoda quem não é abençoado, viu? É sempre assim. A nossa felicidade incomoda quem é infeliz. Acredite nisso. Agora, você tem Deus na sua vida e você não pode jogar o mesmo jogo que essas pessoas, viu? Vai chegar um momento na sua vida, quando você começar a construir algo, que você vai virar o assunto do dia. Se você está numa cidade pequena e Deus começa a usar a tua vida, você começa a crescer, as bênçãos de Deus começam a aparecer na tua vida, você passa a ser o assunto principal da cidade. Não é assim? Na cidade pequena, num bairro pequeno, onde as pessoas estão ali, onde todo mundo se conhece, quando alguém faz algo ruim, não vai para a boca de todo mundo. Tem sempre um fofoqueiro, tem sempre um noticiador errado, ruim, do mal, que vai sair espalhando tudo. A mesma forma vai acontecer com o bem que você está fazendo, com o sucesso que você tem. Eles vão sempre arrumar uma maneira para dizer que aquilo que você está fazendo tem alguma coisa errada. Eles não conseguem entender que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Eles não conseguem entender que é Deus quem está te levantando. Eles não conseguem entender que é Deus quem está abençoando você, enriquecendo você, prosperando você. Eles vão dizer, fulano está roubando. Fulano está fazendo isso. Fulano tem alguma coisa errada. Esse cara está agindo com alguma coisa errada, porque não é possível. Todo mundo faz o que ele está fazendo, mas o cara está conquistando mais do que todo mundo. As pessoas não entendem que a bênção de Deus, quando Deus resolve abençoar alguém, quando Deus resolve abençoar uma pessoa, Deus o honra, Deus lhe dá um nome, é Deus quem promove o seu nome, Deus promove os seus negócios. Tem gente que vive no mesmo lugar, tem gente que vive no mesmo bairro, mora na mesma geografia, produz as mesmas coisas que todo mundo, mas que não prospera. Dá tudo errado. E tem gente que está no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e prospera. Sabe qual é a diferença? É Deus. A diferença é o Senhor. A diferença é quem serve a Deus. O profeta Malaquias disse que, mais uma vez, o mundo saberá, principalmente o mundo ímpio, saberá, conhecerá e fará distinção quem serve a Deus e quem não o serve. Por quê? Porque quem serve a Deus genuinamente, honestamente, quem serve a Deus integralmente, sinceramente, vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. E quem não o serve nessa integridade não terá a bênção de Deus. Então o ímpio vai olhar e vai dizer assim, olha aquele fulano que serve a Deus, que vai à igreja, que dizima, que é servo, que faz isso, que não sei o quê, está comprometido com as coisas de Deus, está sendo abençoado. E aquele que é vacilão, sabe qual é? Tem muito vacilão. Ele vai até na igreja, algumas vezes,
mas ainda não decidiu sua vida. Ele não sabe a que Deus ele serve, a que Senhor ele está servindo. Então vamos ficar ligados nisso, porque é muito importante o que eu estou falando para você. Agora esteja preparado, porque todo aquele que é abençoado vai se tornar assunto de um meio ambiente que não tem a bênção. Tá? Se prepare. Você já ouviu a expressão, né, de que ninguém atira pedra, não é isso? Em árvore que não dá fruto, não é assim? Pois é. Ninguém atira pedra numa árvore que não dá fruto. Então, se você está fazendo algo importante, é fiel, busca a Deus, não fica preocupado, nem abatido, nem desesperado, desanimado, porque alguém está atirando pedra em você, está criticando você. Você se tornou o alvo de todo mundo está atirando em você. Não desanime por isso, não. O que você tem que fazer? Ignorar. E continue em seu propósito. Continue com o que você está fazendo. Não pare de fazer, de servir a Deus. Não deixa de continuar consagrando sua vida por conta de pedradas, por conta de críticas ou de críticos, de gente que não está fazendo o que você está fazendo. Eu digo para você, para fechar essa palavra, até mesmo embasado no próprio Salmo que lemos, ele dizendo que o Eterno, o Deus poderoso, conservou a sua vida em plena paz, até que ele deu sossego sobre todos os seus inimigos. Deus tratou com os inimigos de Davi, viu? Davi, obviamente, foi um guerreiro, alguns ele precisou, e na época dele havia essa necessidade, como Israel está vivendo esse tempo agora, onde alguém está querendo exterminar a nação. Existe um ódio por conta de alguns povos que sempre odiaram Israel. Não porque é um país, é porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o coração de Deus. Deus ama Israel, Deus escolheu esse povo. E eles não aceitam isso, e eles têm ódio, e o diabo ajuda. Satanás ajuda. Agora, Davi declara isso, que enquanto ele não cumpriu a sua missão dada por Deus, ninguém tocou em Davi. E algumas vezes ele precisou sim usar da espada. Como eu disse, Israel agora está precisando usar do seu armamento, dos seus soldados, do seu exército tão habilidoso e tão bem treinado, o melhor exército do mundo, considerado o melhor exército do mundo. Vê que Israel é um territóriozinho pequenininho, o próprio Deus o chama de bichinho de Jacó, de vermezinho de Israel, por ser tão pequenininho. Mas ninguém destrói essa nação porque ela tem a bênção de Deus. Acabou. Israel tem a proteção de Deus. Davi tinha a proteção de Deus. E quem está fazendo o que Deus chamou para fazer tem a bênção e a proteção de Deus. Pode vir o ataque que for contra a sua vida, contra o que você está construindo, Deus o preservará, viu? Deus guardará você. Você só tem que brigar. Para onde você tem que levar a tua briga, a tua guerra? Para o campo espiritual. Dobre seu joelho, busque a Deus, entrega para o Senhor, deixa Deus fazer, viu? E aí Deus começa então a mudar a história, Deus começa a fazer as coisas diferentes de você, diferentes de mim, porque Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu modo, entende? Às vezes a gente só precisa orar. Você já leu 2 Crônicas 20? Quando Josafá, a história de Josafá é fantástica. Josafá foi um grande rei, muito temente a Deus, coração sincero a Deus, filho do rei Asa, que também foi um outro homem muito
de Deus, muito quebrantado, temente a Deus. A Bíblia diz que Josafá era rei de Judá. Judá era pequeno, era um território muito pequeno, o Reino do Sul. E a Bíblia diz que 3 nações se levantaram para destruir os amonitas, moabitas, se reuniram para destruir Israel e o povo do Monte Seir, se reuniram para destruir o pequeno reino de Judá. Era um número tremendo, muito grande. E a Bíblia diz que Josafá ficou com medo. Josafá chegou diante do seu povo, da nação, e disse: gente, eu estou com medo. E nós precisamos do auxílio de Deus. Nós não temos exército para combater esse povo que está vindo contra a gente. Eles vêm com fúria e querem nos destruir. 3 nações se reúnem para destruir Israel. Deus manda um profeta, o profeta chega e diz assim: não temas, porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha, diz o Senhor. Nessa peleja, vocês não têm que guerrear, que pelejar. Vão para o encontro, fiquem lá, mas fiquem parados, porque essa batalha é do Senhor. Coisa tremenda, né? Agora, vocês têm que fazer uma coisa. Vocês têm que se humilhar na minha presença, diz o Senhor. Josafá proclamou jejum e foram adorar. A Bíblia diz que eles caíram de joelho no chão e começaram a adorar, a louvar a Deus. Essa foi a atitude de Josafá. Sempre Israel teve essa atitude. Você está vendo vários vídeos na internet do exército de Israel atualmente, agora, nesses dias, por conta dessa guerra contra o Hamas. Eles estão adorando, estão louvando, estão orando, clamando ao Senhor, porque essa é a nossa principal atitude. Estão conspirando contra você, estão se levantando contra você. Não vá para tribunal humano, não vá para a justiça humana. Sabe o que você vai fazer? Dobre o seu joelho, vá adorar a Deus, dizer: Senhor, Tu és o justo juiz, Tu és a minha guarda, Tu és o meu guardador, Tu és o guarda de Israel. O Senhor vigia, Tua palavra diz no Salmo 121, que o Senhor guarda a nossa saída, o Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor nos vigia, os olhos do Senhor estão sobre nós. Essa é a nossa atitude. Essa deve ser a sua atitude. Isso é servir a Deus e andar com Deus. Tome essa palavra para você. Então, qual é a primeira atitude que você tem que tomar? Dobrar seu joelho, orar, invocar a Deus, levar a sua guerra para o campo espiritual. Leve a sua batalha para o campo da fé. Leve a sua batalha para a presença de Deus. E deixa Deus ser Senhor na sua vida e Senhor das suas guerras, Senhor das suas batalhas. Viu? Você está numa batalha? Tem pessoas conspirando contra você? Fazendo todas essas coisas aí que eu falei? Dobra seu joelho, consagra a sua vida, entrega para o Senhor, leva para o campo espiritual. Aí, vou dizer uma coisa para você. Quando você leva para o campo espiritual, porque você é espiritual, quem está trabalhando com você certamente não é espiritual, não tem o Espírito Santo na sua vida. Quem está conspirando contra você certamente tem um capiroto na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vai tombar, vai perder. E Deus te dará a vitória, porque você levou para o campo da fé, do espiritual. Glória a Deus. Você toma posse dessa palavra, então? Muito bem. Essa é a palavra de hoje, da nossa mentoria Ninho das Águias, e espero que Deus tenha usado minha vida para falar com você, viu? Então vamos orar aqui por essa palavra, para que Deus continue falando conosco, nos abençoando e abençoando sua vida. Está numa batalha aí, numa guerra? Escreve aí no chat. Quer oração por alguma coisa? Escreve aí, diga: eu estou na batalha aqui, ora aqui, vamos orar
porque eu creio muito em oração. As minhas guerras, as minhas batalhas, eu sempre tenho ganhado na oração. Eu ganho sempre as minhas guerras levando para o tribunal do Senhor, tá? É muito importante você levar para o campo espiritual através da oração todas as suas batalhas físicas, emocionais, financeiras, familiares, ministeriais. Vá fazer o que Davi fez. Davi tinha uma batalha, dobrava o joelho, adorava a Deus e entregava para o Senhor. E deixava Deus fazer a obra. Josafá fez a mesma coisa, falei para você. Então hoje é a sua vez. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu me levanto aqui, juntamente com os irmãos que estão comigo participando desta mentoria de hoje, desta palavra, desta ministração. Senhor, dê vitória, dê graça aos teus filhos, dê vida aos teus filhos, vigor aos teus filhos, levanta aqueles que estão abatidos, que estão prostrados por causa de conspiração, de batalha, por conta de invejosos, de conspiradores, de gananciosos, de cobiçosos que têm se levantado contra a vida deles, o trabalho deles, o ministério deles. Então eu me levanto agora em nome de Jesus para declarar ao inferno, aos demônios que têm se levantado para dizer: Satanás, você está paralisado agora, impedido de prosseguir, você está proibido de continuar com as suas ações contra a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os levante, que o Senhor lhes dê vitória, que o Senhor levante a mão sobre os inimigos e os adversários daqueles que têm estado sendo vítima nesse tempo, Senhor. Levanta, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então esteja com os teus filhos agora, aqueles que estão prostrados, desanimados, que já estão jogando a toalha, que estão desistindo do seu chamado, do seu ministério. Abençoa a vida deles hoje. Levanta pessoas para estarem juntos, aqueles que foram traídos, que passaram por uma conspiração, que tiveram de alguma maneira uma perda ou que estão sendo vítimas hoje de ameaças, seja em que nível for, de proteção. Abençoa, blinda a mente, o coração e a alma dos teus filhos de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração e a minha bênção sobre eles. Glória a Deus. Muito bem, chegamos então ao final da nossa mentoria de hoje. Que Deus tenha usado a minha vida para falar com você. Foi boa para você essa palavra? Aprendeu muita coisa? Edificou sua vida? Então faz o seguinte, copia o link, bota nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, nos grupos do Facebook, marca as pessoas, rola a página aí para baixo, vai no compartilhar, marca todo mundo. Compartilha esse vídeo na sua página também, abençoa outras vidas, que eu tenho certeza que serão muito abençoadas, ok? Então quero só dar 2 avisos aqui importantes para vocês. Primeiro é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então por favor, faça a sua inscrição, tá? Toda semana tem vídeo novo para abençoar sua vida, com palavras de mentoreamento, no mesmo nível de palavra que trouxemos hoje, tá bom? A diferença é que lá no canal as palavras são editadas para que a gente possa, então, ter um melhor entendimento, ok? Faça a sua inscrição no canal, não esquece de clicar no sininho para quando eu colocar um vídeo novo, então você será muito abençoado. Você vai ser notificado, certamente vai ser abençoado, ok? Outro aviso é que eu estou nas redes sociais e com o projeto diário dos Rios, daqueles vídeos curtinhos de 59 segundos no máximo. Então, estou em todas as plataformas de redes sociais, você já deve ter visto, assistido um dos meus vídeos aí,
que eu compartilho diariamente. E também criei uma lista de transmissão do WhatsApp, se você quiser receber os vídeos, então manda aí para o WhatsApp que está aí na descrição desse vídeo, dessa live, e manda dizendo, eu quero receber, e eu vou mandar para você, vou acrescentar você, vou adicionar você na minha lista de transmissão do WhatsApp, você vai receber os vídeos diariamente, como muitas pessoas têm feito. A minha proposta é palavra de Deus todo dia. Eu estou aqui na internet para pregar a palavra, e todo dia tem uma palavra nova. Claro, são editadas, são pequenos trechos, mas a gente pega a palavra importante, que pelo menos vai gerar curiosidade nas pessoas, e aquelas que querem assistir a palavra toda vão para o YouTube e vão encontrar certamente a palavra lá completa no YouTube. Se você quiser conversar comigo, é só você clicar no WhatsApp que está aí e você pode trocar ideia comigo, que esse WhatsApp também é uma chave Pix, e se você sentir no coração de semear em nosso ministério, faça isso, e tenho certeza que Deus vai abençoá-lo muito, 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 poderosamente, a bênção de Deus. Toda semente que você lançar se torna numa colheita para a sua vida. Acredite nisso. Não vá na onda de gente mesquinha que está tentando ensinar algo errado sobre finanças na internet. Também criamos uma mentoria. Estamos trabalhando com mentoria online, mentoria ministerial, mentoria espiritual. Se você quiser participar conosco, esse mesmo WhatsApp aí, nós criamos o Núcleo MCA. O que é o Núcleo MCA? Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica para pessoas independentes que precisam de uma paternidade espiritual, de uma cobertura ou de mentoria espiritual. Através do WhatsApp que está aí, você vai se informar melhor. Mande aí o seu e-mail para o WhatsApp que está aí e eu vou te mandar o release do Núcleo MCA. É um trabalho de mentoria online, ok? Para todos que quiserem participar. Muito bem, chegamos ao final. Que Deus tenha abençoado você. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem participado comigo. Você que está junto aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo, essa live, tá bom? Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.